mulheres, e nós precisamos viver aqui debaixo de um poder. Nós precisamos ser empoderados, né? Jesus, depois de estar com seus discípulos, disse: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. E esse tempo Deus tem reservado para você vir a este lugar, para Deus trazer revestimento sobre a sua vida, revestimento dos céus. Você não pode viver somente com o combustível da terra. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus tem algo para fazer com que você assimile, para que você internalize isso e que você viva a partir dos céus. Quantas pessoas vivendo aqui, quedadas, desanimadas, sem nenhum significado na vida, sem nenhum propósito, e Deus quer empoderar a sua vida. Então estamos nessa série de empoderados por Deus, e eu quero nesta manhã convidá-los a pensar comigo com base no que o anjo disse para Maria, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 35, Lucas 1, 35. Domingo passado eu falei sobre empoderados por Deus a partir de uma vida de oração. Diz que o poder não está na oração, mas a oração é um meio pelo qual nós chegamos no Deus Todo-Poderoso. E Deus faz muita coisa através de uma pessoa que tem uma vida de oração. Oração abre os céus, oração nos faz atravessar as barreiras deste mundo, oração faz nós alcançarmos aquilo que a mão de Deus alcança. Então lembre-se disso, empoderamento de Deus tem a ver com uma vida de oração, com compromisso aos pés da cruz. Quer ser uma pessoa poderosa na terra? Tenha uma vida contínua, intensa de oração, e você vai ver o extraordinário, os milagres de Deus acontecer na sua vida. Diga assim: eu quero essa vida. Aleluia. Hoje tem algo para você. Você que está vindo aqui, eu não sei de onde, como está a sua vida, mas eu sei que é perigoso você estar aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque você pode sair daqui impulsionado, voando, sendo movido pelo poder dos céus. Deus não criou ninguém para viver no fracasso. Deus não criou ninguém para viver derrotado. Sempre que Deus levantou um homem ou uma mulher nessa terra, Ele levantou para enfrentar desafio. E nós temos visto muitas pessoas, às vezes até dentro da igreja, se sentindo derrotadas ou vivendo numa limitação a partir do entendimento pessoal. Deus não estabeleceu você para viver no seu plano, na sua limitação existencial, mas há um plano da parte de Deus para levar você além. Foi assim com Gideão, foi assim com Davi, e é assim com você nesta manhã. Há uma palavra dos céus, Deus te levanta nesta manhã. Fica imaginando aquela jovem desposada que estava noiva, esperando o tempo, né, do seu casamento com José, e de repente ela se depara com um anjo, Maria. Lucas 1,35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o poder do Altíssimo te envolverá. Olha o empoderamento sobre a vida de Maria. Com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Dentre tantas mulheres, Deus escolheu Maria para que ela pudesse ser um instrumento de Deus para trazer ao mundo, por meio do seu ventre, o Salvador. E quando o anjo chega a ela e notifica a ela que isso aconteceria com ela, ela pergunta: mas como isso vai acontecer? E ele disse assim: vai descer sobre ti o Espírito Santo, e você vai ser envolvida pelo poder de Deus, e você vai gerar. Esta palavra nos remete à necessidade de termos uma compreensão que o empoderamento de Deus começa como resultado de uma obra do Espírito Santo. Quando Nicodemos foi até Jesus, ele, querendo saber de Jesus como mestre, os mistérios do reino dos céus, Jesus disse para ele, olha, que tinha conhecimento, que acumulava vários saberes dentro do judaísmo, disse para ele, ó, necessário vos é nascer de novo.
Nós cremos que esta manhã há um desatar de Deus para o nascimento espiritual na vida de muitas pessoas. Que tem muitas pessoas ainda vivendo no nível do intelecto, no nível do cognitivo, mas tem pessoas marchando nessa terra a partir da fé movida, gerada pela palavra de Deus por meio da ação do Espírito Santo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você ouve a palavra de Deus gera fé em você por meio da ação do Espírito Santo, e a ação do Espírito Santo leva você a viver conectado com os céus e com as coisas que são impossíveis. Aquilo era impossível, aquilo não podia acontecer no nível natural, mas Deus não nos chamou para o nível natural, Deus nos chamou para uma vida do impossível. Por isso ele estava dizendo: Maria, você vai ser empoderada pelos céus, você vai viver a partir da minha obra na sua vida. Deus te chamou para nascer de novo. Você tem experiências com seus pais, com as suas mães, no ventre da sua irmã, isso tudo, da sua mãe, tudo isso faz parte da sua história. Quando alguém vai fazer uma anamnese, um histórico, você vai ver traumas, você vai ver disfunções, tudo isso faz parte da vida de um ser humano que limita ele. Mas uma coisa eu te digo: quando esse ser humano tem uma experiência com Jesus Cristo, quando esse ser humano, ele é batizado no Espírito Santo, ele nasce de novo, a vida dele não é regida pelos traumas, não é limitada pelas experiências danosas dessa vida, mas é uma vida produzida pelos céus, porque ele marcha no poder do alto e no poder de Deus. Deus disse aos seus discípulos por meio de Jesus: ficai em Jerusalém, porque do alto serás revestido de poder. Não pode um crente viver cabisbaixo, entregue às dores. Ele pode passar por dores, ele pode se entristecer, mas logo ele se levanta, porque há um poder operando nele. É o mesmo poder que levantou Jesus do túmulo, é o mesmo poder do Espírito Santo que gera vida. Então a primeira coisa para sermos empoderados por Deus é nascermos do Espírito. Jesus estava dizendo que aquele que seria produzido no ventre de Maria seria resultado de um envolvimento, de um empoderamento dos céus sobre a vida dela. Somos empoderados por Deus quando somos envolvidos pelo poder de Deus, somos gerados pelo poder do Espírito Santo. João 3,16 diz assim, 3,6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós, quando temos esse entendimento, não somos nós que regemos a nossa vida, nós entregamos a nossa vida para que o Espírito Santo nos leve para onde Ele quer. Por isso nós temos que viver nessa compreensão de impossibilidade. Os meus olhos não podem constatar, perceber, mas o meu coração e a minha fé leva a gerar o impossível. Diz a Bíblia que uma mulher, depois que ela despendeu todos os seus recursos, depois que ela gastou tudo tentando mudar a sua realidade da saúde, um dia ela se depara com Jesus. Depois que ela tinha passado com muitas perdas, ela tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo de sangue contínuo, aquela mulher já tinha perdido muito, mas ela olha para Jesus e ela diz: se eu somente tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Naquele dia ela entendeu que ela tinha perdido muito, porque ela precisava experimentar daquele poder, e o Espírito Santo dirigiu ela na direção de Jesus. Nós precisamos ter uma vida guiada por Jesus. Quando nós nascemos de novo, quem nos dirige não é a nossa vontade, mas é a vontade dos céus. Por isso, quem é nascido do Espírito, ele não tem uma vida conduzida por ele mesmo, mas o Espírito sopra para onde ele quer. Quantas vezes o Davi fala: eu vou por aqui, e o Espírito fala: não é por aí, é por aqui. E quantas vezes vem a incredulidade, às vezes vem o temor na sua vida, vem algo que quer te reger e a carne te coloca para baixo, levando você a dizer: olha, eu estou mal, eu estou fracassado, eu estou derrotado, as coisas não estão dando certo. E o Espírito vem e diz: levanta, 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 tem de bom ânimo e marcha na terra, marcha na terra. Nós somos regidos pelo Espírito Santo. O nosso sistema psicológico muitas vezes vai nos jogar no chão, mas tem um Espírito que é o Espírito de Deus, que foi nos dado nessa terra para nos levantar e fazer marchar e conquistar.
Essa igreja, quem rege ela é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós caminhamos na direção, não daquilo que a nossa força é possível fazer, nós caminhamos na direção do impossível. E assim tem que ser o seu plano de vida, assim tem que ser a marcha desta igreja. Os empoderados por Deus, eles vivem na dimensão do impossível. Eu fico imaginando Maria falando assim, Samar, mas para o anjo, mas isso é impossível. E ele diz assim, o anjo diz assim: para Deus nada é impossível. Ainda continua valendo aquela palavra: agindo Deus, quem impedirá, César? Agindo Deus, quem impedirá? Nós somos o povo empoderado pelos céus, e ninguém pode deter a igreja, ninguém pode deter você, movido pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Para onde o Espírito Santo quer te levar, você precisa descobrir isso. Para onde o Espírito Santo quer levar esta igreja, para onde o Espírito Santo quer fazer você alcançar aquilo que Ele quer alcançar através da sua vida. Somos empoderados por Deus quando vivenciamos no corpo a presentificação do Espírito Santo, promovendo direção. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir para vocês: somos empoderados por Deus quando vivenciamos no corpo a presentificação do Espírito Santo, promovendo direção. É o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos dá direção. Não é a sua vontade, não é os seus desejos, mas é o Espírito Santo. Precisamos ser empoderados desta maneira. Somos empoderados por Deus para passarmos deserto e resistirmos às tentações. Olha Mateus 4, Jesus nasceu e Ele é a base hoje desta palavra. Primeiro, o nascimento dele é miraculoso, é obra do Espírito Santo envolvendo a mãe de Jesus e produzindo o nascimento de Jesus Cristo. Segundo, quando nós olhamos para Jesus e para o seu ministério, diz a Bíblia que quando ele passou pelo batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mateus 4,1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Presta atenção aqui, meu irmão. Uma vida empoderada por Deus é resultado do milagre produzido na vida daqueles que querem viver o impossível. Uma vida empoderada por Deus caminha na direção dada pelo Espírito, não na nossa direção. Agora, uma vida gerada por Deus nos capacita a resistir às tentações. Diz a Bíblia, Ana, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Quantas pessoas hoje vivendo uma fraqueza existencial, vivendo uma vida muito limitada, porque elas estão retidas na tentação. Diz a Bíblia que Jesus foi levado, Ele não foi levado para o Jardim do Éden, Ele não foi levado para o oásis, Ele não foi levado para um hotel 5 estrelas, Ele foi levado para o deserto, e lá no deserto era tentação em cima de tentação, era tentação em cima de tentação. Pode olhar, se você fizer uma avaliação na sua vida, algumas coisas estão paralisadas, é porque você não pôde resistir à tentação, e Deus te chama nesta manhã para poder dizer: eu vou me levantar e vou expulsar esse que muitas vezes tem batido na minha porta para me tentar. Deus hoje vai te empoderar para poder fazer o mesmo que Jesus disse, cheio do poder de Deus, revestido do poder do alto. Ele diz para Satanás, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quantas pessoas hoje buscando aquilo que Satanás está oferecendo para ela, e achando que isso vai dar poder, glória. O poder é você identificar, discernir aquilo que é de Deus para a sua vida e aquilo que não é de Deus. E quando você perceber que é Satanás colocando algumas coisas diante de você na sua mesa, você dizer assim: retira-te, Satanás. Empoderados, cheios do poder do Espírito. Se nós queremos alcançar o que Deus tem para nós alcançarmos e vivermos uma vida poderosa, precisamos desse poder que nos dá capacidade para dizer: Satanás, saia, eu não aceito a sua proposta. Aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho e aquilo que eu vou buscar vem dos céus para a minha vida. Poder para resistir às tentações.
Alabaios. Deus da glória. Temos uma vida poderosa na terra quando assimilamos a identidade do Cristo. Quando buscamos um autoesvaziamento e assimilamos a identidade de servo. Nós precisamos ter essa capacidade de sermos poderosos. Para sermos poderosos na terra, nós precisamos assimilar a identidade de Cristo. E quem é esse Cristo? É aquele que a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ei, não existe espaço para uma vida poderosa dos céus aqui na terra, cheio de ostentação, cheio de autossuficiência, cheio de si mesmo. Não, Deus não tem coisa com aqueles que se acham, que são, que acham que pode. Deus só é o eu sou. Quando você se diz eu não sou, é Ele que é. Por isso nós precisamos viver uma vida empoderada na terra. E olha, quando Jesus nasce, olha o que diz o apóstolo Paulo, eu acho uma descrição fantástica. Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Somos empoderados por Deus quando nos constituímos a partir desse autoesvaziamento e assimilamos, internalizamos o padrão de Cristo, que é o padrão da humildade. Diz a Bíblia: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O orgulho foi o pecado que transformou Lúcifer, um anjo ungido, em um ser maligno e amaldiçoado. Satanás não suporta ver uma pessoa quebrantada na presença do Senhor. Satanás não suporta ver uma pessoa pedindo perdão. Satanás não suporta ver uma pessoa se arrependendo. Satanás não suporta ver uma pessoa humilde na terra, porque ele sabe: eu perdi, porque quem se humilha, Deus o exalta na terra e é empoderado. Precisamos buscar o poder da humildade na terra. O que levou Satanás, Lúcifer, a cair, foi a busca por ser alguém maior do que Deus. Olha o que diz esta palavra: ele envenena as pessoas, empoderando-as de orgulho. Ele envenena as pessoas, empoderando de orgulho. Quantas pessoas: eu posso, eu faço, eu sou. Nós não somos nada, Ele é o sou. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele é, nós não somos. Nós precisamos reconhecer. Nós devemos dizer: Senhor, nós queremos que o seu eu possa nos preencher. Por isso o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2,20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é o meu eu, mas é o Cristo que vive em mim. Nós precisamos ser poderosos na terra com uma vida de oração. Nós precisamos ser poderosos na terra, envolvidos por Deus e nascidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser poderosos na terra. Vivemos na dimensão do impossível. Deus não te criou para viver aqui com os planos limitados, mas Deus te criou aqui para o extraordinário. E enquanto os meus pés pisarem sobre a terra, eu quero viver tudo aquilo que o céu tem para mim viver aqui. Aquilo que o céu tem para lá, eu vou viver lá, mas aqui eu vou marchar em fé. Eu vou marchar em fé, eu vou marchar em fé, eu vou marchar em fé, e eu vou conquistar aquilo que Deus tem para nós conquistarmos, para a glória dele, para exaltar ele. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é o nome da Gerar, mas é o nome dele. Davi disse assim para o leão, para o gigante: tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Na humildade nós crucificamos o nosso eu e marchamos na direção de exaltar a Deus. Não aceite nada na sua vida que seja menor do que o seu desejo de viver uma vida gloriosa para Deus. Quantas pessoas vivendo debaixo da mediocridade? Quem está comigo dá glória a Deus. Sinto Deus na casa. Eu creio que esse é o momento disruptivo da Gerar. Nós vamos avançar.
Vamos avançar para a glória de Deus. Alma sendo alcançada, GC sendo implantado, ninguém detém, é obra santa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Depois dessas mensagens de empoderamento, você vai sair daqui marchando, meu mano, porque tem um poder dos céus, tem a capacitação humana necessária, tem, mas o conhecimento humano é pequeno, é limitado. Não há limites para o poder de Deus na sua vida. Deus pega um Davizinho e coloca como rei. Deus pega um José desprezado pela família, um sonhador, e coloca como governador. Deus permite que Daniel, Ananias, Misael e Azarias sejam levados para a Babilônia, para honrar o nome dele lá no meio daquela nação perversa, iníqua. E Deus diz: eu vou usar eles para me exaltar, vou pôr eles na fogueira, vou pôr eles na fogueira, vou pôr eles na fornalha, vou pôr eles na fornalha, vou pôr o meu servo na cova dos leões, e eu vou. Se Deus te levou para o deserto, resista às tentações, resista pelo poder de Deus, e Deus renova suas forças. Aqui não tem espaço para quem está fraco, porque a Bíblia diz que Deus levanta os corajosos na terra. Deus dá glória. Tiago 4,6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que Deus diz: resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos cultivar um mecanismo de investigação contínua, discernimento espiritual que nos faça perceber quando estamos divididos entre a mentalidade de autopromoção deste mundo e os valores do alto sacrifício do reino de Deus. Por isso precisamos nos sacrificar. Quantas vezes nós estamos caminhando num projeto em busca de dinheiro, de ostentação, de significado para nós, e não queremos uma vida de alto sacrifício, não nos humilhamos para isso. Por isso eu louvo a Deus que tem muitos buscando os seus bens, buscando uma condição melhor, mas atrelado a isso, estão se auto sacrificando, ganhando vidas para Jesus, pregando o evangelho, louvando ao Senhor. Você precisa desse empoderamento que leve você uma vida de dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem uma finalidade comigo, eu sei que o Senhor tem uma missão comigo, e eu não quero partir dessa terra sem antes cumprir aquilo que o Senhor confiou a mim. Para isso é necessário humildade para dizer: pastor, eu estou aqui para servir, eu quero ser usado na causa de Deus. Precisamos, aleluia. Ninguém tem mais orgulho do que os que sonham que não tem nenhum. E quantas vezes o nosso orgulho é dizer assim: eu só faço isso na igreja, porque eu sou bom nisso. Quanto mais orgulho temos, menos conscientes somos da presença desse mal. Olha o que diz a palavra: o orgulho precisa ser combatido. J.D. Davis disse o seguinte: há somente um passo entre a altivez e o inferno. A arrogância insolente beira a loucura. A respeito do orgulhoso, Deus disse: ele e eu não podemos viver juntos. A respeito do orgulhoso, Deus disse: ele e eu não podemos viver juntos. Precisamos ser empoderados pelos céus, com uma vida de humildade que se assemelha à vida de Cristo. Deus se achega à humildade. O quebrantamento é o caminho da bênção, o caminho da fragrância, o caminho da frutificação. Renuncie à sua vontade e alinhe-se com a vontade do seu dono, do seu Senhor. Deus estima e se achega àquele cuja própria vida tem sido esmagada, ferida, quebrada e despedaçada por amor a Ele. Por isso que eu louvo a Deus pela Gerar. Quantas vidas que você olha estão aqui se dedicando, se desgastando, se entregando na obra do Senhor. E essa pessoa que te convidou e tem convidado você aqui, ele está fazendo um alto sacrifício por amor a Deus e por amor à sua vida, para que você viva o mesmo. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós precisamos dessa vida poderosa. Ninguém resiste a uma pessoa humilde. Ninguém resiste a uma pessoa humilde. Precisamos desse quebrantamento. Isso é poderoso na terra.
Somos empoderados por Deus quando desenvolvemos uma vida poderosa de servos. Mateus 20, 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como eu vejo gente nessa igreja que diz assim: pastor, eu quero servir, pastor, eu quero servir, pastor, eu quero servir. É libertador quando você está aqui na vida para poder servir. É fantástico quando você se depara com uma pessoa que ela diz assim: eu quero servir, eu quero fazer, tem alguma coisa para mim fazer? Agora é difícil quando você lida com uma pessoa que ela diz assim: tem que fazer mesmo. E às vezes ela faz, não por prazer, não por satisfação, mas ela faz por obrigação. Nós fomos salvos por aquele que nos deu exemplo, que veio a este mundo, não para ser servido, mas para servir. É poderoso quando você entende que você foi plantado aqui na terra como alguém que veio para servir. As pessoas olham para você e dizem assim: ali vai um servo, ali vai alguém que é poderoso porque é humilde. Somos empoderados por Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor acerca de Jesus. Eu acho lindo o que Paulo escreveu acerca de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Se o nosso Senhor veio para servir, nós precisamos também ser poderosos no servir. Josué 22, 5 diz assim: então somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Que nós possamos ter uma vida poderosa, revestida por Deus, gerada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito, viver o impossível de Deus, que nós possamos viver nessa dimensão, das pessoas olhar para nós e poder dizer: aquela pessoa é poderosa, na humildade. Olhar para a nossa vida e dizer: aquela pessoa é poderosa, porque ela vive não para ser servida. Estamos vivendo numa geração que eles só querem servir, só querem ser servido, só querem ser servido, querem tudo e nunca está satisfeito. Mas nós fazemos parte de uma geração onde os nossos pais serviram como poucos, se doaram, pegaram tempos difíceis. Nós fomos plantados nessa terra para servir. Você foi colocado nesta igreja para servir. Você foi colocado neste mundo para servir. E quando você for servir, faça tudo com excelência. Tudo que vier às mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Porque para onde você vai, não vai ter oportunidade de fazer o que você tem oportunidade de fazer aqui. Você está aqui para ser servo. Você está aqui para ser servo. Nós somos nivelados nesta igreja como servo. E o servo serve. Quem não serve, não serve. O servo serve. Quem não serve, não serve. Isso é lá no seu trabalho. Você entra no trabalho, alguém te dá uma oportunidade, você fala que eu estou aqui para servir. E eu quero fazer o melhor que essa empresa já pôde experimentar nessa função. Porque tudo que você faz com excelência, honra a Deus e abençoa as pessoas. Honra a Deus e abençoa as pessoas. Nós estamos chamados para ter essa vida empoderadas pelos céus, empoderado por Deus. Amém, queridos? Domingo que vem será a terceira mensagem nessa direção. Para a glória de Deus. Eu quero orar pela sua vida agora. Você que não quer viver mais na mesmice. Você que quer se levantar e viver poderosamente aqui nessa terra. Levante-se, eu quero orar por ti. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Obrigado a Deus porque o Senhor tem tantos desafios para nós. Mas nós sabemos, ó Deus, que diante desses desafios o Senhor tem poder do alto. Queremos, ó Deus, ser regidos pelo Espírito.
Ó Deus, onde a carne está operando na nossa vida, nos liberta disso, Pai. E que prevaleça o Teu Espírito. E que o Teu Espírito nos leve ao impossível, Pai. Nos leve aos milagres do Senhor, ao sobrenatural do Senhor. Pai, diz a Tua palavra que o anjo disse para Maria: o poder do Altíssimo te envolverá. E aí, Senhor, Ele produziu, Ele gerou, ó Deus, Jesus Cristo, poder dos céus. Pai, nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos mostre onde há orgulho em nós, e nos leva a uma vida de quebrantamento e reconhecimento dos nossos erros. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor se achegue a nós. Ó Deus, como foi dito, Deus não tem negócio com orgulhoso. Ó Deus, nos enche do poder da humildade, e nos reveste, ó Deus, com a disposição de ter uma vida de servos, de servir em casa, servir na igreja, servir no trabalho, servir na escola. Que cada um, ó Deus, nessa igreja assimile esse poder, que esta igreja seja igreja poderosa, porque é uma igreja de pessoas de oração. Que esta igreja seja uma igreja poderosa, ó Deus, por as pessoas olharem para nós e vermos aqui gentes humildes, gentes servas, gentes temente ao Senhor, e que vive uma vida dirigida pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, se alguém não está aqui nessa manhã assim, que nessa manhã a pessoa se arrependa, ela se quebre diante da verdade da Tua palavra, se renda à semente que foi lançada, e diga: Senhor, eu quero essa vida poderosa, eu quero essa vida poderosa, em nome de Jesus. E o povo de Deus